Muita gente fala, inclusive eu, sobre como investir em fundos imobiliários e ganhar dinheiro com eles. Mas nesse vídeo eu quero falar para você também o que não fazer ao investir em fundos imobiliários, para que você não perca dinheiro, porque o principal passo, além de você crescer o seu patrimônio e ganhar dinheiro com os fundos imobiliários, é que você proteja o patrimônio que você já tem, que você não perca dinheiro fazendo esses investimentos. Então, nesse vídeo, eu vou contar alguns erros comuns que as pessoas cometem ao investir em fundos imobiliários e como é que você faz para se proteger deles. Se você não me conhece, eu sou a Amanda Amaral e nesse canal eu ajudo você a ganhar dinheiro todos os meses por meio dos fundos imobiliários. E vamos começar por um erro muito comum, muito clássico, que as pessoas cometem, que é o erro de achar que todo fundo imobiliário é igual, não entender de fato no que ela está investindo. Tem gente que pensa, investir em fundo imobiliário é só comprar uma cota e esperar receber dividendos na minha conta e tanto faz, é tudo igual. Mas não, existem diferentes tipos de fundos imobiliários. Cada tipo de fundo imobiliário atua de uma forma específica, possuem vantagens, desvantagens, riscos que são específicos. Então é importante que você entenda no que você está investindo. Tem muita gente que não sabe que existem fundos imobiliários de papel, que existem fundos imobiliários de tijolo e que esses fundos eles são diferentes, que dentro dos fundos imobiliários de tijolo você tem fundo imobiliário de tijolo de diferentes segmentos, de galpões logísticos, de shopping center, de lajes corporativas, de renda urbana, que os fundos de papel eles também têm uma classificação diferente. Tem fundo imobiliário de papel que é high grade, high yield e assim por diante. As pessoas não entendem no que elas estão investindo. E se elas não entendem no que elas estão investindo, elas não conseguem mensurar o risco do investimento que elas estão fazendo, elas não conseguem ter uma carteira que seja estrategicamente bem elaborada, bem diversificada, que não seja concentrada em um único tipo de fundo imobiliário. Eu já recebi mensagem no meu Instagram, eu sempre recebo mensagens de pessoas que tiram dúvida, ou caixinhas de perguntas que eu abro. Inclusive, se você não me segue no Instagram, já aproveita para me seguir lá também. É o a.amandamaral, porque lá eu também estou sempre respondendo caixinha e tirando dúvida das pessoas. E eu sempre recebo, às vezes, gente que me manda mensagem: o que você acha dessa carteira que tem 5, 7 fundos imobiliários? E aí você vai ver todos os 5, 7 são fundos imobiliários de papel, fundo imobiliário de base 10. É uma carteira que está 100% concentrada em um único tipo de fundo imobiliário, que está correndo muito risco, e às vezes a pessoa não sabe disso, porque o que ela olha, às vezes ela olha o preço da cota. É um fundo que custa R$ 10. Então, se ele custa R$ 10, eu vou comprar, mas nem entende o que de fato aquilo significa, o que aquele fundo faz. Esse erro é muito comum. E eu quero justamente que aqui nesse canal você tenha a instrução correta para que você não cometa esses erros. Por isso é importante você estar inscrito aqui, você deixar um comentário, deixar o like, justamente para que você consiga ter esse direcionamento. Entenda o que é um fundo imobiliário de papel, o que é um fundo imobiliário de tijolo. Eu sei que às vezes para algumas pessoas isso pode parecer repetitivo. Tem alguns comentários que eu recebo de gente falando: Amanda, tu fala demais da mesma coisa em todo o vídeo. Tu diz toda vez que é um fundo imobiliário de tijolo, investe em imóvel, que o fundo imobiliário de papel investe em dívida. Mas sempre tem gente nova chegando aqui e tem pessoas que não têm esse conhecimento. Esse é o meu objetivo, é levar esse tipo de informação para você. Então, não invista sem entender no que você está investindo, é o seu dinheiro que você está colocando nesse investimento. Então, tenha cuidado com o que você investe. Se você não conhece, busque primeiro conhecer. E outro erro muito clássico também é que as pessoas costumam olhar apenas para o retorno. Elas querem investir no fundo imobiliário que está pagando mais. E não tem nada de errado em você querer ganhar mais, em você focar no retorno, mas é importante que você entenda o que está atrelado a esse retorno. Será que ele está dando um retorno maior porque ele realmente é um fundo imobiliário muito bom? É um fundo imobiliário que é eficiente ou é porque é um fundo imobiliário mais arriscado? E por conta disso, ele está dando um retorno maior. Entenda, não existe almoço grátis. No mercado financeiro, existe um conceito que a gente chama de triângulo dos investimentos, onde uma ponta você tem o retorno que você recebe do investimento que você faz, na outra ponta você tem a liquidez, ou seja, a capacidade de você conseguir resgatar esse dinheiro de volta
caso você precise, e na outra ponta você tem o risco. E normalmente, quanto maior o retorno de um fundo imobiliário ou de qualquer outro investimento, você também tem um risco maior. Para poder compensar, para poder fazer sentido você fazer esse investimento mais arriscado. Eu vou te dar um exemplo na prática. Imagina que tem um fundo imobiliário, que é um fundo seguro, que é um fundo bem estabelecido, que tem uma boa gestão e que ele dá um retorno de 10% ao ano. E aí tem um outro fundo imobiliário que é mais arriscado, que é mais recente, que não tem tanto histórico, que faz movimentações financeiras que são mais arriscadas, e aí ele também oferece 10% de retorno. Digamos que ele ofereça esse mesmo retorno. O que você acha que as pessoas que têm conhecimento, elas fariam? Elas colocariam em um fundo imobiliário mais consolidado e menos arriscado para receber 10%? Ou elas colocariam em um fundo imobiliário que é menos consolidado e é mais arriscado para receber os mesmos 10%? Obviamente que se o retorno for igual, você vai preferir investir naquilo que é menos arriscado e que te dá o mesmo retorno. Por isso que o investimento mais arriscado, ele precisa ter uma premiação maior para compensar esse risco. Agora, digamos que esse fundo mais sólido aqui, mais bem estabelecido, decida te pagar 10% ao ano e esse outro que é mais arriscado decida te pagar 16% ao ano. Olha a diferença. Nesse caso aqui, esse fundo que é mais arriscado, ele está dando uma premiação a mais, ele está dando um retorno maior, justamente para compensar esse risco a mais que normalmente ele toma. Porque se ele não faz isso, se ele não oferece um retorno maior, não faz sentido. Seria muito melhor investir nesse que é mais seguro. Então, normalmente, quanto maior o retorno, maior o risco. É claro que é importante você olhar para o retorno, você olhar para o dividend yield, mas tenha também noção disso, tá? Olha sempre por quanto, em média, o fundo imobiliário daquele segmento, daquele mesmo tipo que você está investindo, o quanto, em média, os fundos eles costumam pagar. Digamos que você vai investir em um fundo imobiliário de shopping center e o segmento de shopping center, em média, para 10% ao ano. Isso é o que, em média, todos costumam pagar. E aí tem um fundo específico que está pagando 16%. Aí você pode prestar atenção no seguinte: opa, se a média do segmento está pagando 10%, por que que esse outro, que é do mesmo segmento, está pagando 16%? Será que ele tem uma gestão que é mais eficiente do que as outras? Ou tem algo por dentro desse fundo imobiliário, ali nas entrelinhas, que estão fazendo com que ele esteja pagando mais? É isso que você precisa parar para pensar. E aí fazer estudos mais aprofundados, mais detalhados, para entender como esse fundo imobiliário ele é composto por dentro, para entender a estrutura dele e ver se faz sentido ou não, se trata de uma questão de eficiência ou se trata de uma questão de mais riscos. Então é muito comum as pessoas focarem apenas no retorno, apenas na questão do dividend yield e acabarem tomando risco desnecessário e muitas vezes, por não entender o que estão fazendo, acabam perdendo dinheiro. Outro erro muito comum, eu já até dei uma palhinha e uma prévia para você dele, que as pessoas costumam cometer, é não diversificar a carteira de fundos imobiliários. Lembra do exemplo que eu falei, que eu sempre recebo no meu Instagram mensagens, e que eu já recebi mensagem de uma pessoa com uma carteira 100% concentrada em um fundo imobiliário de papel? O que que isso significa na prática? Significa uma carteira que não está diversificada. O que que é diversificar? É você não concentrar o seu dinheiro em um único fundo imobiliário, em um único segmento. É de fato você ter uma carteira completa, estruturada, que vai, além de te trazer retorno, trazer proteção também para o seu patrimônio. Porque imagina o seguinte: você decide investir em fundos imobiliários de shopping center. Você ama o segmento de shopping center. E aí decide investir 100% da sua carteira de fundos imobiliários em fundos imobiliários que atuam nesse segmento de shopping center. E aí acontece alguma coisa, alguma crise, como aconteceu, por exemplo, no caso da pandemia, onde todos os shoppings precisaram parar suas atividades, porque as pessoas precisaram ficar confinadas em casa, precisaram fazer o lockdown. E aí o que que acontece se você está concentrado em um único segmento ou em um único fundo imobiliário? Você acaba sofrendo por causa disso. Se o segmento vai mal, a tua carteira vai performar mal. Se acontece algo de ruim naquele fundo imobiliário que você está 100% concentrado, o teu patrimônio inteiro
inteiro também acaba sendo prejudicado por conta disso. Então, quando você diversifica, você dilui os riscos, você acaba tendo uma carteira que é muito mais equilibrada, que tem aí a balança entre o risco e retorno muito mais bem estabelecida, que vai te dar mais paz, mais segurança de saber que se um determinado fundo imobiliário for mal, ele não representa 100% da tua carteira. Se um segmento que você se expõe de fundo imobiliário for mal, esse segmento não representa 100% da sua carteira. É importante que você diversifique. Outro ponto também que é muito comum, que faz as pessoas perderem dinheiro ao investir em fundos imobiliários, é vender na baixa e comprar na alta. Não entender como é que funciona o ciclo econômico, não entender o básico, o que é a taxa Selic, que é a taxa básica de juros aqui do nosso país, como é que essa taxa ela influencia nos nossos investimentos, principalmente como é que elas influenciam nos fundos imobiliários, qual que é o momento correto para você comprar, para você vender, porque se existe isso de acordo com o ciclo econômico que nós estamos passando. Tem gente que acontece? Quando os fundos imobiliários estão em alta, que está todo mundo falando que está tudo no verde, decide comprar. E aí, quando acontece o contrário, porque se trata de um ciclo, os investimentos eles acompanham um ciclo que é influenciado pela taxa Selic, que é influenciado por notícias do mercado. Então, quando está tudo no vermelho, quando a bolsa está em queda, os fundos imobiliários estão em baixa, as pessoas que não entendem o porquê estão investindo, no que estão investindo, a característica desse tipo de investimento, acabam se desesperando e vendendo, ficam correndo para lá e para cá o tempo todo, querendo ir atrás de onde está pagando mais. Ah, agora a renda fixa está pagando mais, então eu vou tirar todos os meus investimentos aqui dos fundos imobiliários e vou correr para a renda fixa. Aí depois a renda fixa começa a pagar menos. Ah, eu vou tirar tudo da renda fixa e vou correr para os fundos imobiliários que estão pagando mais. Isso só faz com que as pessoas percam tempo e percam dinheiro, que não aproveitem as oportunidades de comprar bons ativos, comprar bons fundos imobiliários a bons preços, mais baratos, a ganharem também com a valorização quando o ciclo de alta da bolsa de valores se iniciar. Isso faz com que as pessoas acabem perdendo excelentes oportunidades. E por que isso acontece? Por causa da falta de conhecimento, tá? O conhecimento, ele nos liberta, ele permite que a gente saiba exatamente o que fazer, como escolher bons investimentos, como estruturar uma carteira. Por isso é importante você estar sempre buscando conhecimento. É para isso que esse canal existe. Inclusive, se você quiser conhecer duas opções de fundos imobiliários que são interessantes para se aposentar, já aproveita para assistir esse vídeo aqui que eu vou deixar como sugestão. Muito obrigada e eu espero você no próximo vídeo.